pequeno intervalo. Vamos à questão das fake news. Assim como aquele debate sobre a economia, talvez seja um debate quase no mesmo nível do ponto de vista da preocupação das pessoas no Brasil, devido ao peso que fake news ganharam na decisão de eleições, mas principalmente na maneira como se dá o debate político atualmente. O deputado do PCdoB, Orlando Silva, entregou agora há pouco a proposta final do projeto de lei das fake news, ele retirou de lá um dos pontos mais polêmicos, que é a criação de uma entidade autônoma de supervisão da internet. Confira a reportagem de Tainá Farfan. O PL das fake news dominou os debates no plenário nesta quinta-feira. A aprovação da proposta é defendida amplamente pelos deputados governistas. Ninguém quer limitar a opinião de qualquer pessoa que seja, mas a liberdade de praticar crimes, não. Uma das maiores rejeições vem da bancada evangélica. A Frente Parlamentar acha que termos como discriminação estão vagos na lei e podem ser usados para barrar conteúdos religiosos. E a igreja, que não é partido político, diga-se de passagem, mas que tem na bandeira da família, não pode permitir que um PL seja mais forte no sentido de criminalizar a livre opinião. O deputado disse ainda que a bancada não está negociando votos e que esta é uma decisão individual dos integrantes. À tarde, o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, disse que tinha concluído o relatório, mas restava um tema: qual instituição fiscalizaria o cumprimento da lei? Esse é justamente um dos pontos mais polêmicos. O PL, que votou em massa contra o pedido de urgência, teme que a entidade seja usada de forma autoritária para censurar adversários políticos do atual governo. Esse PL 2630 está criando uma superpoderosa entidade que vai dizer o que pode e o que não pode ser publicado nas redes sociais e, mais do que isso, terá o poder de suspender o funcionamento de uma rede social. O PL das fake news também recebe críticas das Big Techs. Dizem que passaria a ter poder de polícia. Pelo projeto, as empresas são obrigadas a atuar na moderação de conteúdo para excluir postagens consideradas criminosas. Uma sugestão do ministro Alexandre de Moraes ao projeto quer ainda que, nos casos mais graves, a lei permita a derrubada de contas nas redes sociais, sem notificação prévia ao dono do perfil. Orlando Silva já se encontrou com partidos contrários ao PL e concordou em fazer ajustes no texto. O deputado também se reuniu com representantes da Frente Parlamentar Evangélica e alterou trechos da proposta para deixar mais claro o tema da liberdade religiosa. Ele ainda tenta diminuir a rejeição ao projeto, que deve ser votado na semana que vem. O pedido de urgência foi aprovado com pouca folga e a preocupação agora é com cerca de 80 parlamentares que não se manifestaram na votação do requerimento. Eu tenho a você, começando por você de novamente, Raquel, é a nossa única moça na roda, né? E Daniel, você me desculpa, tá? A mesma demanda. Nós estamos vendo claramente na reportagem da Tainá Farfan esse choque contínuo entre várias correntes políticas, mas ele bate num eixo só, que é, simplificando, a questão da discriminação versus liberdade de opinião. Em que direção o debate, na sua avaliação, caminhou hoje, Raquel? O debate caminhou hoje, William, no sentido de deixar esse projeto de lei esvaziado. E aí eu vou me explicar. Você tinha a criação dessa agência reguladora, ela é uma preocupação válida e importante. Porque do jeito que estava previsto antes, você estabelecia esse monte de regras e dizia: quem vai cuidar de tudo isso vai ser uma agência reguladora a ser criada no futuro por um outro projeto de lei. E é muito complicado mesmo. Como é que você vai definir já tudo isso sem saber quem é que vai cuidar, quem é que vai aplicar, quem é que vai fiscalizar, como que essas pessoas vão ser escolhidas? Só que ao invés de você fazer um projeto de lei, então, paralelo, já que não está, por motivos ali da tramitação, não dá para estar no mesmo lugar, já definindo isso, como isso está causando polêmica, você simplesmente suprime. Então, o que fez Orlando Silva? Ele suprimiu, não está prevendo mais a criação dessa agência.
colocou um monte de responsabilidade no comitê gestor da internet, que cuida de outras coisas, cuida de infraestrutura, outras coisas dessa área. E deixou as sanções administrativas que o projeto prevê, as multas para as Big Techs, na mão de ninguém. Ninguém sabe quem aplica. Então, você pegou um projeto que tinha muitas garras, mas a gente não sabia quem é que ia ser o dono dessas garras. Em geral, um órgão estatal. E havia um risco, só que do outro lado também agora não tem ninguém. E aí? Ficou vazio, concorda? A lei que não morde. Exato. Daniel. E sabe por que está acontecendo isso, William? Porque a base do governo identificou muito claramente que a gente está muito acostumado a debater vitórias ou derrotas, né? Como se tudo fosse preto ou branco. E aí, o que a gente pode ter concretamente em alguns casos, e havia um risco, havia um alerta que ao longo do dia de que podia se caminhar para tal situação, era de uma eventual aprovação do projeto na semana que vem, mas com algum destaque, alguma emenda que separasse essa parte da entidade reguladora, que a Raquel explicou muito bem como funcionaria. E aí, nesse destaque, nessa emenda, você tem uma rejeição do projeto. Então, fica também pela metade. Diante desse risco, optou-se ali o relator, e até onde eu percebi, com o aval do governo também, optou por tirar a entidade reguladora. Isso facilita a aprovação do projeto. Me parece que há bem mais chances de aprovação neste momento do que de rejeição. Agora, deixa um vazio ali regulatório. Um outro ponto, sem querer puxar para aquelas discussões de política que só nós, jornalistas especializados, gostamos, mas tem um ponto que me chamou muita atenção na votação da urgência. Agora que a gente conseguiu analisar, dissecar melhor o que aconteceu. E o Republicanos, que não é um partido da base governista, é um partido que se diz independente, que tem grande presença de deputados evangélicos, entregou mais votos pela urgência do que o União Brasil, que tem 3 ministros no governo. Achei só um detalhe importante quando a gente empacota as análises. Passa direto para você, Caio, porque o que o Daniel está sugerindo como parte da nossa conversa agora é tentar estabelecer exatamente como é que são as composições de força em relação à aprovação ou não aprovação dos dispositivos da PL. Como é que elas são? William, de certo modo, o relatório do Orlando é um relatório síntese, é um relatório que ele conseguiu habilmente, pelo menos até agora, vamos ver esse resultado no plenário do painel, né, como a gente gosta de falar, como que essas forças vão se dar. No texto, que eu gosto de chamar de texto síntese, porque é a forma como mais de uma fonte me relatou, que é este relatório, o texto síntese, ele abriga muitas das reivindicações de todos os campos políticos envolvidos, principalmente governo, judiciário, oposição, bolsonaristas, né? A principal questão para a oposição, essa questão da agência, sim, mas é uma preocupação de outros campos políticos também. Mas a principal questão para os bolsonaristas era a imunidade parlamentar estendida. Para o governo apresentou um rol muito grande de possíveis condutas a serem incriminadas, questionadas pelas plataformas, ele abrigou grande parte delas. Então, é um texto que ele consegue, e ao não incluir a agência hoje, né, vamos chamar de agência, ele também consegue dar um passo grande rumo à aprovação. Raquel? William, então, eu acho, eu não sei, talvez eu não estava vendo, talvez com a retirada da agência fique mais fácil, mas eu estava com uma percepção de que estava difícil para o governo aprovar esse projeto. Bem difícil. Agora, sem a agência, evidentemente, você mesma está afirmando que mudou o cenário. Eu não sei ainda. Eu vou Mudou, precisar... Daniel? Eu acho que facilita, Raquel. Eu acho que facilita. Deixa Porque o principal concluir. ponto de entrave ali, não dos deputados mais extremistas, vamos dizer assim, que tinham alguma divergência ideológica muito forte, mas daqueles deputados ali, tinha muita dúvida ali entre o pessoal de centro, de primeiro mandato, que não participou das discussões anteriores, dúvidas muito legítimas, me parece, né? Que era em síntese, você dizer, não importa o quanto você confia
no governo de turno para ele fazer uma boa resolução, para fazer uma boa regulação das plataformas. Importa o quão confortável você se sente para um governo em que você não confia fazer essas regulações. E acho que o relator conseguiu tirar esse elemento de maior inquietação para esses deputados, então me parece que aumenta a possibilidade de aprovação. Porém, o grande ímpeto, o grande desejo ali que movia Arthur Lira, presidente da Câmara, para pautar esse projeto, e ele tem um papel muito grande, menos no conteúdo, mas mais no sentido de, olha, precisamos ter alguma coisa porque só o judiciário está deliberando. Se você tem um vazio regulatório, como a Raquel destacou, você tem uma lei menos eficaz, uma lei que resolve menos os problemas, que endereça menos os assuntos. Então, aí volta-se para a pergunta, né? O Legislativo conseguiu entregar o que se propunha, o Judiciário vai continuar tendo um escopo muito grande ali de decisão? Acho que fica essa pergunta. Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, no momento que o governo entrega a criação da agência, e aí eu não sei se ele pode criar num momento posterior, estava questionando as minhas fontes dentro do governo, e eles falaram, a gente vai ter que testar isso, estudar as opções amanhã. Ele entrega os anéis e, se bobear, entrega os dedos, porque assim, estava difícil aprovar esse projeto. O Arthur Lira teve que recorrer à prerrogativa dele de chamar por maioria simples, ele só tem, acho que, 3 por ano. O Republicanos e o PP que garantiram isso. Eu tinha informações de que o Republicanos estava sinalizando que votar a urgência não era votar um mérito. Tinha muito deputado incomodado mesmo, não estava fácil para o governo ganhar essa guerra. Então, assim, tem ali pontos do projeto que interessam para vários lados? Sim, tem a remuneração das empresas de comunicação, a gente precisa ser transparente nisso, prever isso, isso é um ponto que interessa para o setor, se vai ter uma pressão em relação a isso, tem a imunidade parlamentar estendida para as redes sociais, que sem isso parlamentares de nenhum partido, muito menos da oposição, sequer votariam isso, mas a resistência a esse projeto, ela é forte dentro da Câmara dos Deputados. Eu só estou ponderando aqui que o jogo não estava fácil para o governo e eu tenho dúvidas ainda. Eu acho que eu vou precisar apurar mais e conversar com mais gente para saber se esse jogo já está ganho, porque eu, enfim, não boto minha mão no fogo, não. Caio, eu queria trazer à sua atenção um ponto ali que o Daniel estava mencionando. Se há uma lei com pouca pegada, com pouca mordida, ele sugere que... E ele fez a pergunta, não sei se você quer respondê-la de forma categórica, a pergunta dele foi a seguinte: significa que o judiciário vai continuar tendo, digamos, uma margem de atuação tão larga como tem hoje? Mas, William, de qualquer maneira, é inevitável, é impossível tocar todo esse procedimento sem o judiciário, né? Ali a parte legislativa, as coordenadas, as diretrizes gerais estão sendo tocadas por ali. Agora, eu penso também, por outro lado, e porque o judiciário que vai acabar tomando as decisões quando provocado sobre esse assunto. Agora, eu penso também que, a despeito do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ter ido lá e feito as sugestões, ele não conseguiu ali entrar ainda, pelo menos, as sugestões dele amplamente não estão tão, assim, presentes nesse relatório. Acho que o Congresso tem a dimensão de que se trata de um tema para ser tocado pelo Congresso Nacional. Estamos falando do Alexandre de Moraes, um sujeito poderoso, né? Um sujeito, não é qualquer um, né? E temido por muitos parlamentares. O pessoal brinca com ele, Xandão. Então, assim, o Congresso abraçou essa ideia e está sinalizando para os outros poderes que esse é um tema do Congresso, que o Congresso que vai decidir. E posso fazer uma pontuação? O STF, o Judiciário, ele tem agido muito contra as pessoas, os perfis, eventualmente os parlamentares que cometem crimes, como aconteceu nas eleições. Esse PL é um PL para tratar da regulamentação das plataformas. E aí, se fica sem dentes, se tem multas previstas, mas você não sabe quem vai aplicar, eu acho que as grandes beneficiárias são as plataformas de internet. Sim.